Já a seguir, o Semanário Económico. BNI, milhões de braços, uma só força. Boa noite, bem-vindo. Este é o Semanário Económico. A sua atenção aos títulos das matérias que trazemos para a presente edição. O nosso esforço é conseguir pelo menos a metade da população moçambicana a ter o gás como alternativa ao carvão e à lenha. Hoje o café de Moçambique, para onde nós mandamos fora, foi bem recebido e gostaram. Promover o entendimento comercial e de investimento entre as empresas moçambicanas e as empresas portuguesas. A esta altura do programa, uma missão empresarial moçambicana está em Portugal, na perspectiva de conseguir resgatar as relações empresariais, outrora caracterizadas por um intenso dinamismo, mas que viu esta situação alterar-se substancialmente nos últimos anos. Portugal já não é o maior investidor em Moçambique, o seu lugar foi substituído por outros investidores, mas de qualquer forma permanece com um simbolismo muito importante estas relações empresariais entre Portugal e Moçambique. É isso mesmo que a missão que agora se realiza a Portugal, concretamente Lisboa e Porto, procura alcançar nesta altura, ou seja, resgatar aquilo que foi o dinamismo das trocas empresariais, do intercâmbio empresarial entre Portugal e Moçambique. Penso que estão já identificadas grandes empresas e que será certamente uma mais-valia para os empresários moçambicanos que se deslocarão a Portugal. Moçambique aspira a refinar cerca de 70% do GPL consumido localmente. Essa é uma das principais teses que serão abordadas na conferência que se prevê realizar ainda esta semana, no setor que se mostra bastante promissor para o Moçambique no contexto da consolidação do setor energético no país. Em Moçambique, à semelhança dos outros países do mundo, está paulatinamente a abraçar esta questão de energias mais limpas. E vimos também que na nossa matriz energética temos todas as condições de fazer esta transição energética de uma forma mais tranquila. Moçambique está paulatinamente a ingressar num mercado bastante promissor, bastante rentável, que é o mercado do café. Moçambique não é um país tradicional nesta indústria, todavia tem condições agroecológicas favoráveis para se tornar num player importante. Os atores desta cadeia de valor estão no terreno, estão-se a movimentar e almejam tomar parte do mercado que rende anualmente cerca de 100 bilhões de dólares. Moçambique pretende, por exemplo, ficar com apenas
100 milhões de dólares anuais resultantes da sua produção e exportação do café. O café é uma commodity, é um café que há uma cotação na Bolsa de Nova York, é onde manda os preços a nível mundial, mas e existe uma demanda muito grande. Então, e existem problemas climáticos também a nível do mundo que está afetando algumas zonas, grandes zonas produtoras de café. Portanto, o intuito, existe muitas possibilidades de produção de café em Moçambique, e onde nós temos dado o foco era de fazer um café à sombra. Como tem podido acompanhar ao longo dos nossos programas, uma variável incontornável tem sido o capital humano. E nós, exatamente por essa razão, trazemos na especificidade a abordagem desse tema na nossa rubrica Capital Humano, que visa a realçar a centralidade deste tema nas organizações. Para o efeito, contamos com o concurso do nosso analista e comentador Vicente Toy. Boa noite, bem-vindo ao Semanário Econômico. Conforme estava a referir, vamos nos debruçar aqui periodicamente sobre questões de capital humano. Fazendo uma contextualização, colocando o tema em perspectiva, até que ponto continua a ser mais importante ou menos importante a questão das pessoas nas organizações? Com estas mutações socioculturais no ambiente, a questão da tecnologia hoje em dia, que praticamente está a substituir as pessoas em muitas das suas atividades tradicionais, desde logo a questão da inteligência artificial, até que ponto esta questão das pessoas nas organizações continua a ser importante? Boa noite, nós vamos trazer, e obrigado mais uma vez pelo convite, nós vamos trazer ao longo das próximas edições várias conversas à volta do tema do capital humano nas organizações. Indo concretamente à pergunta que coloca, continua sendo relevante e vai continuar por um determinado tempo sendo relevante a conversa à volta da importância do capital humano, que é o recurso mais valioso que a gente continua a ser, vai continuar a ser, principalmente no mercado como o nosso, mais conservador, no mercado que em alguns setores de atividade avança a uma velocidade mais lenta na adoção das tecnologias. Portanto, o capital humano vai continuar a ser o elemento. Aliás, eu não prevejo nenhum cenário caótico como muitos analistas o prevêem, principalmente para o nosso mercado. Muito pelo contrário, sou mais otimista na medida em que chama-se aqui a responsabilidade primeiro das instituições de ensino de requalificar uns modelos de ensino para que tirem ao mercado de trabalho profissionais que sejam mais inclinados para as tecnologias de informação, que sejam mais abertos para esta questão do mercado global, o glocal, como se diz. Portanto, e também chama-se a razão, o desafio que se coloca às organizações para implementarem o seu papel de treinar colaboradores por forma a estarem ajustados àquilo que o mercado... Pegando exatamente nessa, quais os principais desafios atuais em face destes contextos, destas situações todas que incidem sobre o indivíduo nas organizações, quais os principais desafios para as organizações, ou pelo menos para aqueles que têm como responsabilidade principal gerir as pessoas nas organizações? O maior desafio que eu diria até é o da formação, como me referia no início, que é o de qualificar as pessoas, porque aquele profissional que entrou na organização há 15 anos, 10 anos atrás, hoje dele exige-se outras qualificações. E se a empresa não o apoiar nesta procura dessas novas qualificações, ele vai ficando cada vez mais para trás. Portanto, eu diria que o desafio número 1 é o desafio da qualificação, da formação dos quadros que já estão dentro das organizações. E hoje vamos tratar um tema muito ligado a isso, pois não? Hoje vamos falar de um tema que tem a ver com o acesso ao emprego, principalmente para quem quer entrar pela primeira vez no mercado de trabalho. De resto, um grande desafio para as pessoas, os jovens que num primeiro momento procuram a primeira oportunidade do emprego. Com Vicente Toy, capital humano nas organizações. Este é o Semanário Econômico.
Depois então vamos ao desenvolvimento do nosso capital humano. Vicente Sitoy, falávamos no enquadramento do tema, na abertura do programa, e nessa altura referiste que hoje vamos falar da questão do perfil para o estágio. Eu começo por perguntar, esta questão do estágio, que importância é que esta atividade tem para o empregador e para o candidato ao emprego? Essa é uma questão muito importante. O estágio serve de porta de entrada para qualquer carreira profissional. Olhando da perspectiva das empresas, as empresas, ao implementar um programa de estágio, elas passam a ter uma base de dados muito rica, muito grande, de potenciais colaboradores. Porque naqueles estagiários, eles poderão absorver alguns ou não. Isso já depende daquilo que vão ser as necessidades internas de cada organização. Portanto, ao treinar um grupo de jovens recém-formados, as empresas passam a contar com uma pool, que nós chamamos, de potenciais colaboradores e, quem sabe, até potenciais futuros gestores da empresa. E também ainda na perspectiva da empresa, ela ao formar quadros neste programa de estágio, ela, ainda que não absorva para si, vai disponibilizar ao mercado uma mão de obra pré-treinada, ou seja, uma mão de obra quase pronta para ser absorvida pelas outras empresas que estejam a precisar, mas que por vários motivos não puderam iniciar um programa de estágio. Existe a percepção de que os estágios são como que um favor que as empresas prestam a quem se candidata ao emprego, designadamente aqueles que procuram o seu primeiro emprego. Não. O que acha sobre isso? É uma percepção errada. O estágio não é um favor, muito pelo contrário, é uma prática estratégica que a empresa implementa, naturalmente com um custo mínimo, para garantir, como dizia, ter esta base de dados de futuros colaboradores. Portanto, não é um favor que a empresa está a prestar ao implementar um programa. Mas a que se deve esta percepção? Existe ou não existe a percepção? A percepção é legítima, sim, existe por parte daqueles talvez que não queiram investir, daqueles que acham que uma vez que existe abundância de mão de obra no mercado, a qualquer momento, precisando, pode ir ao mercado e buscar. Enquanto que existem aqueles que são mais estratégicos. Esta abundância entre aspas, não é? Não é entre aspas, é real. Existe muita oferta de mão de obra e pouca procura. E pouca absorção desta mão de obra. Enquanto que as outras empresas percebem que, ainda que exista abundância, eu preciso de treinar um certo número para ficar a saber que no mercado existem pessoas prontas, caso eu precise, eu vou lá buscar. Já mais ou menos alinhado com as necessidades que tens, nesse sentido. Exatamente. As empresas, quando iniciam um programa de estágio, têm mais ou menos a noção de quais é que vão ser as suas necessidades de recrutamento no próximo 1 ano, 2 anos. Portanto, não iniciam sempre com a noção de que depois vamos largar as pessoas. Há sempre alguma intenção de absorver pelo menos grande parte. Descendo mais a fundo, antes dos estágios, que perfis é que se definem? Antes de mais, não procuram pessoas para seguir, pessoas yes men. As empresas procuram jovens criativos, jovens talentosos, jovens que questionam o porquê das coisas, o porquê não pode ser de outra forma, jovens que propõem e, acima de tudo, as empresas procuram jovens que sejam em termos de tecnologias de informação, sejam que dominem as tecnologias de informação, diria assim. E aqui, mais uma vez, voltando para as universidades, os centros universitários que nós possuímos, não têm, a maior parte deles, por prática, desenvolver os skills tecnológicos nos jovens, à exceção dos jovens que estão a estudar informática, engenharias e tudo mais, mas quem está a estudar sociologia, quem está a estudar economia, quem está a estudar direito, também precisa de ser treinado exatamente na questão da tecnologia de informação, porque é para lá que o mundo está a avançar. Mas a outra questão nesse processo tem que ver com onde é que estes, e aqui insisto ou sublinho um aspecto que estamos a falar para quem realmente está com esta expectativa de entrar, já sabe que
este processo de procurar pelo primeiro emprego chega a ser desgastante, angustiante, até frustrante para quem realmente está à procura da sua primeira oportunidade. Como orientar esta pessoa para procurar um estágio e por essa via ampliar as suas oportunidades de ingressar no mercado de trabalho? Eu diria, em primeiro lugar, aquilo que tenho dito a muitos jovens que me procuram para a mentoria, que é o processo de procura de emprego, assim como também de estágio, é em si um trabalho. A pessoa tem que mentalizar que vai passar horas diante do computador ou vai passar horas a caminhar pela cidade ou pelas empresas a apresentar-se. Portanto, só este processo em si já distingue quais é que vão ser os jovens que vão com maior rapidez ser admitidos e quais é que não vão ser. Porque aquele jovem que quando termina a faculdade ou antes de terminar fica em casa à espera que as oportunidades apareçam, que o tio ligue, enfim. E aquele jovem que ao terminar ou mesmo antes de terminar já anda pelas empresas, virtualmente ou mesmo fisicamente, à busca das oportunidades. Onde é que se encontram estas oportunidades? A maior parte das empresas lançam programas de estágio nos princípios do ano. No mês de janeiro, fevereiro, é aí onde vamos encontrar alguns programas, a maior parte dos programas de estágio vão ser lançados nessa altura. Depois, algumas empresas vão lançar alguns programas no mês de setembro, mas aí já são a minoria. Isso para dizer que os jovens, quando querem, se estão em busca de estágio, prestam muita atenção nesses períodos, em termos de cronograma. E depois, onde, em termos espaciais, a maior parte dos programas de estágio são lançados nas redes sociais. Aí que está, porque as empresas entendem que os jovens são mais inclinados às redes sociais e tudo mais. Portanto, as empresas, os jovens seguirem as empresas, seguirem as páginas das empresas de recrutamento, porque a maior parte também são lançados por via das empresas de recrutamento. Ou seja, tem que haver um plano intencional por parte de quem procura de estar atento ao que o mercado lança. Porque não vai passar na televisão, pode passar talvez para as grandes mega empresas, mas a maior parte não vai lançar na televisão, a maior parte não vai lançar na rádio, a maior parte não vai lançar no Jornal Notícias, portanto vai usar das redes sociais porque está à procura de jovens que estão nas redes sociais. E como é que este jovem, uma vez com uma oportunidade de estágio, pode aumentar as suas chances de ser contratado, de ficar no emprego, de estagiário para efetivo? Uma pergunta muito importante, porque vão ser, dando aqui um exemplo, admitido 20, e desses 20, 5 a 10 vão ficar na empresa, os outros não vão ficar. Então a pergunta que me coloca é qual é a diferença dos que ficam, o que é que fizeram os que ficam e o que é que fizeram os que infelizmente não ficaram. A primeira característica, eu diria, o jovem, quando estiver dentro de um estágio, tem que se mostrar que ele é um bom team player. Ele sabe trabalhar em equipa, um ótimo membro de uma equipa, um elemento que contribui, não só ouve, mas também dá ideias, está disponível, não fica com telefones desligados. Existe esta discussão de se podemos incomodar a pessoa nas horas fora das horas habituais de trabalho, mas geralmente quem está em procura do primeiro emprego, quem está num estágio, eu recomendo estar sempre disponível. É uma discussão que, em termos de gestão de recursos humanos, podemos não terminar, mas o que eu recomendo aos jovens é que estejam sempre disponíveis para as empresas. E depois mostrem o vosso valor. Sugiram alguma prática nova, sugiram alguma implementação de uma tecnologia diferente. Leia livros, aquilo que você leu, mostre para o seu, escreva estudos de caso, traga uma apresentação para o seu chefe ou supervisor do seu estágio, mostre que existe esta prática, mostre que você é curioso. Porque só assim é que vai ter mais chances de ser admitido depois do estágio. E é difícil encontrar esse perfil de estagiário? É muito difícil. É muito difícil. Temos muita oferta em termos... O que é que está com o estrangeiro? Tendo em conta que os jovens, em princípio, estão mais ou menos talhados para esse tipo de comportamentos, não é?
o que é que está a constranger os jovens? Será que aquele ambiente organizacional os inibe, os reprime para desbloquearem todo o seu potencial? Eu, quando digo que é difícil, não falo de 100% dos casos. Há naturalmente jovens estagiários que se distinguem e que são exemplo. Eu podia mencionar uns tantos que conheço, quer pelas redes sociais que eu os via crescerem, assim como também conheço pessoalmente. Isto falando daqueles que estão no meu círculo, mas existem vários outros bons exemplos. Mas em termos da maioria, ainda há muito trabalho a ser feito. Daí que eu convocava no início da nossa conversa as universidades a prepararem pensadores. Porque nós temos muitos jovens que saem das universidades com medo de questionar e com muita teoria. E quando ele vem na prática, no ambiente empresarial, com aquele 18 valor que ele traz, vem com algum orgulho, uma pré-noção errada de que eu sou mais, eu trago alguma coisa, mas quando é confrontado com a realidade, ele começa a se questionar. Começa a se questionar. Enquanto aquele que foi fazendo o caminho duro, quando chega no local de trabalho, ele percebe que é mais um desafio onde ele tem que se provar. As empresas têm ou não responsabilidades de criarem um melhor ambiente também para deixar os seus estagiários revelarem na plenitude do seu potencial? Geralmente as empresas que implementam programas de estágio, essa é a finalidade, é criar um ambiente favorável para que ideias novas nasçam, é criar um ambiente para que as estrelas brilhem, criar um ambiente novo onde a inovação possa ser a palavra de dia. Isso acontece. Em princípio, esse é o objetivo. Acontece em alguns casos, em outros casos, infelizmente, não acontece, mas pela responsabilidade daqueles que vão passar a ser os supervisores diretos do estagiário e não pela iniciativa da empresa. A empresa quer que isso aconteça, mas temos que ter noção de que estes estagiários vão estar numa responsabilidade direta de alguém. Que esse alguém, se não tiver sido treinado em termos de skills de liderança, skills de comunicação, skills de gestão de talentos, ele vai tender a usar os estagiários como uma mão de obra barata, passa aqui a repetição, e não propriamente como uma mão de obra crítica para trazer a inovação. Vicente Sitões, muito obrigado. Fizemos assim o nosso capital humano e até uma próxima oportunidade. Aliás, até daqui a sensivelmente 3 semanas para mais um tema específico neste contexto. Obrigado, foi um grande prazer. Fizemos assim o nosso capital humano nas organizações, partilhamos aqui ideias e dicas sobre como melhorar os diferentes aspectos na gestão das pessoas nas organizações, mas também como ampliar as possibilidades ou contribuir para ampliar as possibilidades de as pessoas acederem ao mercado de trabalho, sobretudo aqueles que o tentam pela primeiríssima vez. Até 2024, Moçambique estará a refinar 70% do gás de cozinha que consome e a meta é que até 2030 metade da população tenha acesso a gás de cozinha como fonte de energia limpa. Entretanto, persistem os habituais desafios, como sejam, no caso vertente, a questão das infraestruturas e o acesso às comunidades rurais. Um evento no qual estes assuntos serão endereçados está previsto para decorrer entre os dias 17 e 18 de abril, aqui na cidade de Maputo. Trata-se da primeira exposição do gás e petróleo liquefeito da África Austral e a segunda conferência na perspectiva da África Oriental. A primeira Conferência Internacional sobre o Gás e Petróleo Liquefeito no país irá discutir o acesso a energias limpas, com particular destaque para gás de cozinha. Moçambique quer contribuir na sua matriz energética, refinando até finais deste ano 70% do gás que se consome a nível doméstico. Na nossa matriz energética temos todas as condições de fazer
esta transição energética de uma forma mais tranquila, porque temos o gás, temos a energia hidroelétrica, portanto produzida na base do H2O. É importante que o gás de petróleo liquefeito chegue a todas as famílias, afirma o diretor comercial da Galp, Francisco Ferreira. Contudo, a realização deste desidrato pode ser influenciada pelos desafios que impõem o setor, incluindo infraestruturas. Um dos desafios maiores é, de facto, ter uma capilaridade, é nós conseguirmos chegar de uma forma igualitária a todas as províncias do país. Tem havido um esforço muito grande da parte do Governo, da parte dos operadores, no sentido de dotar o país com essa infraestrutura. A conferência vai refletir sobre os desafios, perspectivas, propostas de solução no setor de gás de petróleo liquefeito. O evento será liderado pelo Ministério dos Recursos Minerais e Energia, Associação World Liquid Gas Association, Amapetrol, agência reguladora de energia, com a participação de mais de 20 especialistas. Os peritos mundiais vão partilhar as experiências na abordagem dos desafios e das melhores práticas na promoção da cozinha limpa. Uma missão empresarial moçambicana deverá estar nesta altura em Portugal, com os olhos postos no resgate das relações empresariais entre Portugal e Moçambique, relações que outrora foram bastante mais animadas e que testemunharam um certo declínio nos últimos anos. A Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, a CTA, aponta várias razões para este declínio no intercâmbio empresarial entre os dois países, entre outros razões como sejam os raptos a empresários, a pandemia da Covid-19, que se posicionam entre os fatores mais relevantes que contribuíram para este declínio no intercâmbio empresarial entre Moçambique e Portugal. A balança comercial de bens de Moçambique e Portugal foi deficitária entre 2018 e 2023. As exportações decresceram em 48%, sendo que o valor exportado no período em alusão foi de 166 milhões de dólares. Em contrapartida, as importações cresceram em 17% na mesma época, alcançando 1.551,8 milhões de dólares. Os empresários moçambicanos de malas aviadas para Portugal querem não apenas recuperar o dinamismo que outrora caracterizou as relações empresariais entre os dois países, como também olhar para novas oportunidades que a conjuntura atual proporciona. A missão empresarial Moçambique-Portugal tem como objetivo de explorar as oportunidades oferecidas às empresas portuguesas para se internacionalizarem, como forma de aumentar e diversificar o investimento português em Moçambique. São mais de 80 empresas dos setores da agroindústria, energia, turismo, transporte e finanças que integram a missão empresarial para Porto e Lisboa com o intuito de buscar novas oportunidades entre os dias 22 e 24 de abril corrente. Importa destacar que a agroindústria é o setor energético e a representação de marcas internacionais que desempenham um papel fundamental à adição do valor nos produtos de globalização da economia. Os acordos de representação de marcas têm sido um canal para partilha de know-how empresarial e responsáveis pela introdução de vários sistemas e modelos de negócio inovadores no mercado. Os empresários, para além de participar em mesas redondas setoriais, vão efetuar visitas a empreendimentos de exploração, exposição de produtos e serviços, bem como participar do Fórum de Negócios Portugal-Moçambique, que se realiza sobre o respaldo da internacionalização das empresas portuguesas no SPALOP. Portugal ocupa a 34ª posição na lista dos parceiros comerciais de Moçambique, correspondente a 0,3% na ordem do volume de exportações de Moçambique e 7ª posição, correspondente a 3% no que diz respeito às importações.
De acordo com a Agência de Promoção de Investimentos e Exportações, APEX, envolvendo investidores privados portugueses, nos últimos 10 anos foram aprovados 436 projetos no valor total de cerca de 1.817,9 milhões de dólares, suscetíveis de criar 27.115 postos de trabalho, dos quais o equivalente a 756,31 milhões constitui investimento direto português. As áreas de investimento direto incluem agricultura, aquacultura, banca, seguradora, construção, turismo e hotelaria. A cultura de café tem vindo a crescer em Moçambique. Trata-se de um produto no qual Moçambique não tem propriamente os melhores argumentos nesta altura, mas nem por isso os investidores neste setor estão desanimados, porque as condições agroecológicas permitem exatamente acalentar a esperança de que Moçambique possa vir a ser, a médio prazo, um importante produtor e exportador do café. Por isso mesmo que nesta altura um importante dinamismo tem estado a se verificar na promoção desta cultura de elevado rendimento e de grande aceitação no mercado internacional. A Associação dos Cafeicultores Moçambicanos, uma agremiação que conta atualmente com cerca de 12 empresas ou 12 unidades produtivas, tem estado a sinalizar que Moçambique pode efetivamente vir a ser um importante produtor e exportador de café ao nível regional, continental e, quiçá, a nível mundial. Informações da Organização Internacional do Café indicam que 70 países produzem café no mundo, sendo os maiores produtores Brasil, Vietnã, Colômbia, Indonésia e Etiópia. Estes países produziram 130,3 milhões de sacos de 60 quilos na safra de 2022-2023, mais de 70% da produção mundial. No nosso país, o setor está a crescer, não só em números de associados, como também em competitividade. A título de exemplo, o café de Chimanimane estreou-se este ano na exportação de café para Reino Unido. Moçambique aderiu à Organização Internacional de Café no ano passado. Há 7 anos, eram apenas 2 marcas ativas na produção do café. Hoje, são 12 e produzem de forma sustentável para responder também aos apelos globais sobre o clima. Existem muitas possibilidades de produção de café em Moçambique, e onde nós temos dado o foco era de fazer um café à sombra. Com isso, tentar parar um problema que existe em Moçambique, que é o corte das árvores. Então a gente produzir um café à sombra. E existem muitas oportunidades no país todo, muitas áreas para produzir. O que nós temos abordado já há algum tempo a nível do conjunto ao governo é de abraçar essa cadeia de valor do café, para poder trazer renda para a população e ser uma cultura permanente. Tanto, não é uma cultura como do milho, que ela é sazonal, não? O café é uma commodity, é um café que há uma cotação na Bolsa de Nova York, que é onde manda os preços a nível mundial, mas e existe uma demanda muito grande. O café de Moçambique se destaca pela sua qualidade peculiar no mercado internacional. Algumas das empresas que estão dentro já mandaram amostras para fora de Moçambique. E do que eu tenho conhecimento de Café Vumba, o Marinka Coffee, são uma das empresas que temos conhecimento que mandou e tiveram boa pontuação. Um café especial é acima de 80 pontos. E eles tiveram boa pontuação nesses cafés, então é considerado um café especial. Por ter um café especial, isso temos que trabalhar, tem que ter muito cuidado com o café no seu crescimento. Se faz um café à sombra, tem possibilidade de ter um café, mais cafés especiais do que café commodity. Lopes lamenta, porém, os tabus e a falta de conhecimento na cadeia de valor dos projetos de café, avançando que as universidades seriam alternativas para divulgarem o valor desta cultura agrícola, considerada de relativa novidade no nosso país. A conjuntura do setor do café em África mostra que as exportações de todas as formas de café diminuíram 1% para 1,7 milhão de sacos em outubro de 2023, de 1,8 milhão de sacos em outubro de 2022. Na região austral, o Congo e Angola são os países maiores produtores de café no continente.
Angola, por exemplo, teve receitas de mais de 3,5 milhões de dólares, resultados de exportação de 1.427 toneladas de café comercial na campanha agrícola 2022-2023, representando um aumento de 37% comparativamente à última colheita. Moçambique está a dar o que pode ser considerado como os primeiros passos numa cultura mundial secular e almeja conquistar 100 milhões de dólares dos 100 bilhões movimentados anualmente no mundo por este produto. E com esta notícia fechamos o panorama noticioso aqui do Semanário Econômico. É tempo para fazermos uma muito breve pausa. Voltamos logo a seguir para o nosso tema de fundo. Hoje vamos analisar as perspectivas do mercado do emprego em Moçambique à luz da revisão da Lei de Trabalho, uma das mais importantes reformas econômicas empreendidas pelo governo ao longo de 2023. O setor privado tem a expectativa de que esta reforma possa galvanizar o dinamismo no investimento e até o aumento da contratação de mão de obra local e estrangeira. Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI, milhões de braços, uma só força. O Banco Mundial é o principal parceiro da cooperação para o desenvolvimento socioeconômico de Moçambique. Tem neste momento uma alocação a vigorar nos próximos 5, 6 anos de cerca de 5,1 mil milhões de dólares para diferentes projetos a diferentes níveis e escalas na estrutura socioeconômica de Moçambique, respondendo a diferentes desafios de desenvolvimento socioeconômico. A diretora do Banco Mundial para Moçambique, Aida Chara Ridhoff, concedeu-nos uma entrevista exclusiva no qual partilhou conosco a filosofia desta instituição, sobretudo no contexto da nova parceria que esta instituição estabeleceu com o nosso país após precisamente o seu regresso, designadamente no apoio direto ao orçamento do Estado moçambicano, entre vários outros aspectos relevantes no contexto da parceria econômica entre Moçambique e o Banco Mundial. Vale a pena acompanhar esta entrevista. Saudações. Vamos então ao tema de fundo preparado para esta edição. Como anunciado, vamos conversar relativamente à interação ou à cooperação ou à parceria entre o Banco Mundial e o Estado moçambicano, uma parceria que conheceu desenvolvimentos mais significativos recentemente na sequência do acordo do regresso ao apoio direto ao orçamento do Estado em termos concessionais pelo Banco Mundial, recentemente anunciado. 300 milhões de dólares, foi esse o entendimento a que se chegou, e estamos neste momento nos escritórios do Banco Mundial exatamente para aprofundarmos, entre outros, esse aspecto também e vermos o contexto desta nova parceria existente entre o Banco Mundial e o governo de Moçambique. Nesse sentido,
está conosco a doutora Aida Tsirwai Riddle, que é a diretora do Banco Mundial para Moçambique, que cobre também Comores, Maurícias e Seychelles. Queria só deixar aqui uma ressalva e pedir também a vossa compreensão, porque vamos conduzir esta entrevista em língua inglesa. A senhora Aida ainda não está propriamente confortável em se expressar em termos de entrevista em português, pelo que peço esta anuência da vossa parte e que consigam seguir através da tradução direta que iremos fazer. Ms. Aida, thank you for having us here and accepting to give us this, your premiere interview, I think, yes, in this term for our local media. And I will start for the most recent developments regarding the partnership between the World Bank and Mozambican government, that this agreement that finalizing the return of the World Bank to support the budget, government budget. What is the meaning of this for World Bank, in fact? So first of all, I would like to thank you for giving us this opportunity. Really, I think it's fantastic for us to be able to communicate what the World Bank is doing, but also to share, and hopefully after this we can also hear from others what they think about what we are doing. Let me say that the World Bank has been in this country working since 1984, so we have a long relationship with Mozambique. It's a long story. And the budget support that you talk about was really one of those milestones that the World Bank has been very happy to be a part of in terms of supporting the government to get to that point. What does it mean? You'll remember that after the hidden debts, the World Bank stopped doing budget support, as did many of the other development partners. And a lot of it was linked to the need to stop and focus on transparency, governance, and debt management. How to bring all of this together to make sure you don't have a similar situation in the future. So us coming in now means that there is a lot of comfort in what the government has done to prepare the environment so that the institutions can actually better manage such a risk in the future. What do we hope will happen? We hope that other development partners will come to the table to start supporting the government. But we think this is also a very strong signal to the markets to say Mozambique is ready again to be supported on the budget support and to be able to go back to the markets with better ratings in the future to actually get better financing terms. So I realize that World Bank is feeling confident this time these things will work out in terms of transparency and efficiency of using the funds allocated by World Bank. So you know, I think that one of the most important things when you do this type of operation in the budget support is that you are actually preparing the terrain and you're consistently managing and checking and monitoring. Is it perfect? No. Is it stronger? Very much so. Is it actually going to reduce the risk of what happened in 2016? Very much so. So I think it's a process. That's why, if you remember, what we also said in that meeting was this is the first of 3 budget support operations. So this is just the start. We will continue to build on it, and then we will support the budget support with our investment projects. So it's a process, but it's a process that we are very happy to see at the moment where it is and where it's going. 6 years wasn't too much time without supporting the government budget. No, because we didn't stop supporting the government at all. The World Bank uses different instruments. Budget support is just one instrument. In addition to that, we have investment. So let's take, for example, the sector in water. One, you can support reforms in water through the budget support. What does that mean? It means that the reforms are done first and then you put the money in the budget. But you can also do the same things using investment projects. It takes a slightly longer time and it's a different trajectory, but we are never away. We are just doing things differently.
Okay, the World Bank has just defined the Mozambique Country Partnership Framework. What is the meaning of this program in terms of economic assistance to the country? So again, I'm very excited about the Country Partnership Framework. You know, this is an instrument we use all over the world in our countries that we support. And I think to understand the Country Partnership Framework is to understand, first of all, the principles. What are the principles of a partnership framework? It's jointly made with the government. It is consulted as widely as possible. It really focuses on, reducing extreme poverty and inclusion of everybody in the society. But I think most of all, what we are looking at is that we take a look back. What did we manage to do in the last country partnership frameworks? What succeeded, what didn't? So for the things that didn't succeed, we try to figure out how to do them differently. For those that succeeded, maybe we try to do more of those and not less of that. So what does it mean actually for the government when we have a country partnership framework? It means a few things. The first thing is it gives the vision to the government, to the World Bank, to the development partners, what activities will be done over a 5-year time frame. It also gives a sense of achievements that need to happen in that time frame. So in addition to putting the money, we are also monitoring and we are adjusting as we go along. So it's a really important framework. Don't forget also that this framework is very much linked to the government's 5-year plan itself, and to the ENDE, and to many other sector reforms. So it's really an accumulation of knowledge and activities that come from a wide range of the government's portfolio. And then it looks and says, okay, we need to make priorities. What are we going to be good at that we should finance and lead, and what can other partners bring to the table? So it is a partnership. That's why we call it a partnership. It's more than just the bank or the government. Moving forward, in terms of concessional financing support to economic recovery, Mozambique mainly relies on the support of the IMF and the World Bank to help narrow financing gaps. Mm-hmm. What is the relationship between the country framework partnership and the IMF program? So here's the thing. It is true that the government does rely quite a lot on concessional funding, and that's a good thing. That's a very good thing. Because if you look at... But why make the country partnership framework conditional to the, approval of the IMF program? Actually, the country partnership framework is not conditional to the IMF. What is conditional is the budget support. So two very different. Our country partnership framework, actually, one of the strengths with that country partnership framework, as I was saying before, is that it actually involves not just the World Bank, but it's the World Bank, the IFC, and MIGA, and the others. It is not dependent at all on the IMF. What is dependent on the IMF is budget support. Why? In fact, I like to use the word, rather than conditionality in this case, I like to use the word interdependence. The IMF cannot lend without a strong macro framework. We cannot give budget support without a strong macro framework. That's why we work together. So while the IMF would kind of focus more on the short-term fiscal and external challenges, we then focus on the structural challenges. So we are interdependent in the way we work. But I reassure you, the CPF is definitely not dependent on the IMF. So how the CPF address financing developments in short and medium term? So, and for here, let me also pull in the issue of how much money, right? Because I know that this is always a question. So yes. How much is the CPF going to bring to the table, and then what's in the short term and the long term? So the way the allocation for Mozambique is determined, there's a few factors.
And these factors affect all the countries we work on, right? The first factor is that it depends on the IDA replenishment. You know that the IDA fund itself is dependent on what donors put in the IDA. So if it's less, everybody gets less. If it's more, everybody gets a little bit more. The second very, 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 very important factor in what Mozambique gets is what we call the CPIA. That's the country. I need to always have the country performance institutional assessment. And it's really important why institutional. Because this CPIA gives a rating. Every country is rated that depends on IDA. It is rated on the strength of its institutions, on the strength of its policies, to deliver and make the money they get work, and for the reduction of extreme poverty. This is really important. The higher the rating, the more the money. The lower the rating, the lower the money. At the same time, Mozambique is actually eligible to a number of different other windows. Just depends on their ability to get financing from those windows. Let me give you an example of one window which we call the Prevention and Resilience Allocation. Last fiscal year, Mozambique was able to get an additional $700 million. What does that actually mean? It means that when they get their usual allocation, this is a bump up to allow them to get the financing. The third thing that I want to put before I talk about the short term, these figures will change as we go into the future. Now is a good moment for Mozambique to attract as much concessional funding as it gets, and we all want this to happen. Mozambique will grow, their GDP will grow, and they will no longer be eligible for these very low concessional funding or even the low rates of lending, of borrowing that they have. So what does this mean in the short term? Today, on the books, the World Bank has about $5.1 billion committed. And I say committed because it's important to explain. A commitment is not the same as a disbursement. So this money is in about 37 projects, and these projects go from 0 months to 6 or 7 years. This money is going to stretch over that length of time. And remember I said I was going to say a little bit about the fact that it said that the bank is putting a lot of money. When you calculate that this 5.1 billion has to stretch over 6 or 7 years, you see how small the amount of money is? Yes. Compared to what you need to deliver and to develop the country, that's the key. How aligned is the CPF with the National Strategy of Development that's running with the government? Very aligned. So the strategy for the government talks about transformational activities. It talks about growth, and it talks about sort of improving the livelihoods of people. So in the short term, we expect to continue to put money, and you wanted the figures. It fluctuates, anything between $700 to $900 million a year. It can get to $1 billion if they are able to tap other windows. But again, as I say, it's not the absolute number that matters here. It's the fact that there's many different windows that they can tap going forward. In terms of operationalization, the CPF adopt a project approach or the budget support approach? Well, we like to have we'd like to have many different approaches. So we like to have budget support, we like to have investments. But the investments themselves, the investment projects also have other different ways in which the money can be dispersed. You can imagine if you gave everything in 1 year, then what happens in the following years, right? So we try to make sure that it smooths out and you don't have It's not a matter of trust. There's trust. Of course, you should always trust your client and your partner, right? I mean, for sure, that's 100%. But we also, both sides, we have measures to make sure that what we are investing in actually is happening. So we do a lot of joint supervision missions. So yes, there's trust, there's checks and balances, there's a third party that we would like to see a lot more of. We want to hear. You triangulate. You have learned from the past.
we are always learning. And I can tell you there are probably some lessons I'm going to learn for the next time, right? And the learning process is actually what makes the whole thing work. You can never have the answers. The one thing that makes me excited about development is it's exactly that. It is a process. Today you get something right. We are always learning. We're always making mistakes. Right. We are always learning, and hopefully we are always adjusting. So, well, since the creation of the CPF, it has functioned as an important instrument for guiding the World Bank Group support to the country, to the Mozambique in this case. What are the most important lessons from the previous CPF? So I think, yeah, we've learned a lot. And if you remember, I started with what has changed. And what has changed has been actually the most important teacher for us, right? In the way we think about our CPF, but also how we think of our program. So I think the most important thing we have learned is we need to be flexible. Yes, while we need to have a 5-year vision, things change a lot in 5 years. So maintain some level of flexibility so when things change, we can adapt. And the last thing that we've learned is prioritization matters. When you have an an institutional situation which needs developing, we in the bank also only have a certain number of people. Communities meet us, talk to all of us at so many different. We don't want to create fatigue in the system. Okay. So we need to do bigger projects, but fewer. So that we can really focus, and maybe there'll be more multi-sector rather than just having agriculture. Maybe we do agriculture with more water. Efficiency, more effectivity. Precisely. Yeah. Absolutely important. But never take our eyes off the cross-cutting themes. Gender. We need more women's empowerment. Otherwise, we are not going to get there. Climate change. This country is so vulnerable. Citizen engagement, we need people to talk to us. We need to hear from them. And we want to focus also on the private sector and public and private sector participation. If we don't do this, frankly, the amount of money that's on the table from all of us is never going to be adequate. But what does that need? It means that the government is going to have to move out of some spaces where they are today to create room for the private sector to come in. And the very last thing that we've learned, and something we've seen over the last, is that the SOEs need work. There is huge losses that are going on today in many of the SOEs. They need reform. Believe me, these are not easy reforms. They will be winners, they will be losers, but the aggregate of doing this means everybody wins. And those tough reforms just have to get done. And I would say that's a really critical lesson for us. Aida Freire Rido, I hope I have spelled very well your. Perfect. Thank you for this interview, for this conversation. We hope to come back later to assess the developments of the different issues at very, very different topics we have talked about, to go topic by topic probably to see how the things are working out. Thank you very much for this opportunity. And let me say, you will not only be welcome, you will be very welcome. We would look forward to talking to you again, and not only to have the opportunity to express a little bit more what we are doing, but your questions also tell me about what Mozambicans are thinking about, and that's very important for us. Thank you. Thank you. E fizemos assim esta entrevista de fundo, esta entrevista estruturada com a diretora do Banco Mundial para Moçambique, onde passamos em revista uma série de aspectos relativos ao novo engajamento do Banco Mundial com o país, o novo contexto do chamado parceria, o Country Partnership Framework, que é o quadro de parceria de país, que é um instrumento que o Banco Mundial usa para nortear o seu relacionamento, o seu apoio aos países, no caso vertente Moçambique, que são aspectos que iremos, nas próximas ocasiões, olharmos em detalhe ou no específico cada um desses tópicos no terreno
para ver como é que realmente estas coisas, estes assuntos estão-se a passar efetivamente e qual o impacto que está a ter nas comunidades, nas pessoas, nas empresas, nos indivíduos e na economia no geral. Foi um prazer e obrigado por nos acompanhar. Até uma próxima oportunidade. Quando caminhamos para o final do programa, fazemos questão sempre de lhe recordar os principais temas aflorados na presente edição. Vimos também que na nossa matriz energética temos todas as condições de fazer esta transição energética de uma forma mais tranquila. Hoje o Café de Moçambique, para onde nós mandamos fora, foi bem recebido e gostaram. Promover o entendimento comercial e de investimento entre as empresas moçambicanas e as empresas portuguesas. As empresas procuram jovens criativos, jovens talentosos, jovens que questionam. O jovem, quando estiver dentro de um estágio, tem que se mostrar que ele é um bom team player. We need to make priorities. What are we going to be good at that we should finance and lead, and what can other partners bring to the table? É hora do fecho, tivemos imenso prazer de tê-lo em nossa companhia. Convidamos-lo a voltar a estar conosco, já sabe, próxima terça-feira, quando forem sensivelmente 22 horas aqui na STV Notícias. Até lá e muitos sucessos para si. PNI, milhões de braços, uma só força.